Olá, meus queridos e minhas queridas, você sabia disso? Eu venho com uma história hoje de Gregório MacGregor, um escocês maravilhoso na sua lábia, mas ao mesmo tempo um tremendo de um pilantra, um vigarista, um malandrão, foi o maior pilantra de todos os tempos. Eu vou contar a história deles, mas antes vale ressaltar que eu preciso do seu like e da sua inscrição para continuar meu trabalho. Esse trabalho desse vigarista, ele foi muito gratificante, deu muito trabalho. Eu comecei às 4 horas da tarde, eu acabei às 9 horas da noite de ontem. Estou passando hoje para vocês, mas foi muito legal, eu me diverti muito porque a história dele é uma história que você não vê no dia a dia. Claro que tem pilantras hoje, no tempo de hoje, mas não do jeito dele, eu nunca ouvi falar. Nunca soube de uma história igual. Então vamos lá. O maior pilantrão 71 de todos os tempos, o escocês Gregório MacGregor. Ele gostava de ser chamado de Gregor. Ele nasceu em 24 de dezembro de 1786, na Escócia. Ele enganou centenas de pessoas com a sua ótima lábia. Enfim. Gregório MacGregor era um militar e lutou na Guerra da Independência da Venezuela. Ficou conhecido como o maior ladrão e impostor de todos os tempos. Ele se declarou o príncipe de Poiás. É isso mesmo, pessoal. Ele inventou na cabeça dele um lugar e colocou o nome desse lugar de Poiás, um lugar fictício em Honduras. Ele usou esse lugar que ele inventou na cabecinha fértil dele para atrair investidores e até mesmo colonos. Antes de tudo, eu vou concordar com essa pesquisa que eu fiz, porque essa pesquisa que eu fiz em sites da América Latina e em sites da Espanha. Por quê? Porque esses sites, eles têm o maior número de informações, é mais rico em informações. Eu não queria passar algo raso para vocês. Então, o Gregório era um ótimo vendedor, além de ser um psicopata. E vocês vão perceber isso ao decorrer da história. O MacGregor, ele era membro de um clã muito importante na Escócia. Ele era de uma família nobre, era considerado um herói de 3 países, porque ele lutou em Portugal, Reino Unido e na Venezuela. Ele lutou ao lado do Simon Bolivar, que é uma pessoa que depois eu vou fazer uma pesquisa. Simon Bolivar era um militar que ele lutou na independência da metade da América do Sul. Isso é verdade, é fato. E conforme as lutas, o Gregório ele tornou-se general. Em outubro de 1822, MacGregor, ou Gregório, anunciou algo chocante. Em 1822 e começou a verdadeira história dele, o caráter dele. Ele desnudou o caráter dele. Ele, na Escócia, depois das guerras, ele voltou para a Escócia, para o país de origem, e ele chegou afirmando, para algumas pessoas que não o conheciam na Escócia, que ele não era apenas um filho de um banqueiro milionário, mas também cacique e príncipe de Poiás. Poiás é uma terra paradisíaca, fictícia na cabeça dele, lógico, que existia no Rio Negro, em Honduras. Poiás era tão fértil que podia produzir 3 safras de milho por ano, dizia ele para todos. A sua água era tão pura e refrescante que não havia sede que ela não pudesse matar. E se isso não bastasse, na água haviam pepitas de ouro que cobriam o leito de seus rios. Oh, coisa linda! Frutas caíam das árvores e as florestas ricas de vegetação. Então, de acordo com o aventureiro pilantrão, o escocês Gregório, era um verdadeiro Éden, principalmente para aqueles que viviam na escura e chuvosa Escócia. Então, ele fez uma lavagem cerebral nas pessoas e ficou comentando desse lugar fictício para toda uma parte de escoceses. E ele vendeu esse Poiás em forma de investimento para algumas pessoas. Enfim, vamos à história. Em Poiás, na cabecinha dele, não tinha investidores, né, dispostos a desenvolver projetos em suas terras e colonos que pudessem aproveitá-la, né, pudessem aproveitar ao máximo os recursos de Poiás.
Era uma época que as Américas Central e do Sul estavam se tornando destinos populares para investimentos estrangeiros. Então, Poiás, o Éden de Gregor, parecia especialmente muito atraente. Então, a Escócia não tinha colônia própria, por que não pegar este canto do Novo Mundo para o seu próprio uso? E eu fico pensando, será que hoje você cairia nessa armadilha? É de se pensar. MacGregor era um verdadeiro vendedor experiente. Quando você considera os fundamentos psicológicos por trás da arte do golpe, não é só de admirar que muitos cairiam de cabeça no engano. Os golpistas, assim como Gregório, sabem que a persuasão deve apelar a dois aspectos particulares da motivação humana. O primeiro é o impulso, né, pessoal? O primeiro é o impulso. O impulso leva as pessoas a fazerem algo, e a segunda é a inércia, que os impede de fazer algo. Primeiro, o impulso, o segundo, a inércia. Em 2003, dois psicólogos sociais, Eric Knowles e Jay Lin, ambos dos Estados Unidos, formalizaram essa ideia de escrever dois tipos de táticas persuasivas. A primeira tática, que chamaram de alfa, é a mais comum e consiste em aumentar a atratividade de alguma coisa. Para isso é necessário aproveitar ao máximo da história a fundo e, se necessário, embelezá-la, ou seja, o Gregório fez exatamente isso. Ele inventou na cabecinha dele esse Éden e embelezou de tudo quanto é forma. Enfeitou o pavão. E, continuando com a tática, a pessoa tem que insistir. E como é uma oportunidade maravilhosa. E como você encaixa perfeitamente nela. E quanto você ganharia por adquirir essa propriedade, né? E assim por diante. O segundo é o ômega, é diminuir a resistência em torno de algo. Ou seja, você tirar todos os obstáculos em torno desse empreendimento, no caso ele, né? Então, esses dois psicólogos chamaram a combinação de ambas as táticas de modelo perfeito de persuasão e abordagem e anulação. Ou seja, você pode convencer de algo aumentando os motivos pelos quais desejo abordá-la e diminuindo os motivos pelos quais deve evitá-lo. Entenderam? De acordo com a psicóloga da Universidade de Colômbia, Estados Unidos da América, é a Universidade de Colômbia, desculpem, Thor diz, as pessoas têm maior probabilidade de se deixar levar por uma ou outra linha motivacional, não por ambas. Alguns focam em possíveis ganhos e outros em possíveis perdas e evitando cometer erros. Então, usando um modelo que combina as duas linhas, você pode cobrir todas elas, assim como MacGregor, ou seja, Gregório fez. Por exemplo, Gregório, respeitado como um herói da independência venezuelana, deu entrevistas a vários jornais nacionais. E nessas entrevistas, ele ostentava os benefícios que derivariam de investir e se estabelecer no país de Poiás, que é o país da terra encantada da cabecinha dele. Além disso, ele enfatizava a coragem e a força que isso mostraria ao mundo. Quem se inscreveu não seria simplesmente inteligente, mas assim um homem de verdade. Se inscreveu no consórcio dele, né? Os escoceses. Ai, eu me diverti muito. Os escoceses das terras altas são conhecidos por sua resistência e espírito aventureiro. Então, Poiás será o último terreno onde isso terá que ser testado, escreveu ele. Ele adorava desafiar as pessoas, falar assim, você vai ter que mostrar o seu machismo, você vai ter que mostrar que você é poderoso, você vai ter que mostrar que você é o cara, você vai ter que investir lá, eu vou fazer de tudo para você ser um cara, o bambam, vai ser o cara, você tem que investir em Poiás. Poiás é o Éden. Nossa, ele era louco. Então, para ele era um desafio tudo isso, porque eu acho que ele tinha mais prazer em conquistar as pessoas do que ganhar dinheiro. Então, para aqueles que precisavam de mais argumentos para se convencer, ele recomendou um livro sobre as virtudes do lugar, escrito pelo esquivo Thomas Strangeways, que por acaso era ele. O cara faz um livro, um pequeno livro, eu não sei como era feito o livro naquela época, 1700 lá, mas eu acho que ele escrevia, né, e colocava lá o nome que ele quisesse, como ele colocou, né, o autor Thomas Strangeways, meu Deus do céu,
e mandava as pessoas comprar esse livro, porque esse livro falava exatamente de Poiás, que Poiás era o Éden, que Poiás precisava ser explorado, que Poiás tinha água, que tinha fartura de pomar, de verduras, legumes, etc, etc, que lá, nossa senhora, que é um paraíso, né? E lá é tropical, né? Então, os escoceses, naquela época chovia muito, é muito escuro, né? Um país frio, eles estavam loucos por causa disso, ficaram loucos pelo summer, o summer deles que nunca existiu, coitados. Então, era a combinação perfeita, a fome com a vontade de comer. Apenas a combinação de alfa e ômega pode explicar o apelo da ideia de Gregório, MacGregor. O escocês também incorporou outras técnicas em seu processo de persuasão. Reciprocidade, igual, eu esfrego suas costas, você esfrega as minhas. Consistência. Hoje acredito na mesma coisa que acreditava ontem. Validação social. Fazendo isso, pertencerei ao grupo. A amizade, muito importante. A escassez. Rápido, não sobrou muito, corra. Pegue o seu. A autoridade. Você parece saber do que está falando. Ele tinha autoridade no que falava, ele era muito persuasivo. E vamos revisar quantos desses princípios Gregório aplicou instintivamente, sem saber. Olha só, nem fez curso de psicologia nem nada. Reciprocidade. Se você investir em mim, darei a você a oportunidade de uma vida melhor. Validação social. Você será o escocês mais respeitado do nosso país, um pioneiro, um modelo a seguir. Escassez. Haja agora, porque não é uma oferta permanente, vai acabar, coi. Enfim, se a Escócia não triunfar em Poiás, outra pessoa o fará. E com ele você perderá sua chance de grandeza colonial. Autoridade. O doutor Strangeways, é aquele que ele inventou, que era o escritor, sabe do que está falando. Se você não acredita em mim, pelo menos acredite nele. Compre o livro e você terá toda a certeza. Mas por que não acredita em mim? A melhor mídia do país me publicou. Eu sou um herói. Eu ganhei 3 batalhas. Gente, olha o que aqueles cara fez. Como esse cara é inteligente. E como ele era um herói das batalhas, ele era um militar muito respeitado, ele usava disso para poder ludibriar as pessoas e fazer o que ele fez. Então lá. Ora, agora o golpe concretizado. As táticas funcionaram exatamente como ele esperava e teve ainda mais sucesso do que o esperado. Ele não apenas, pessoal, recebeu, olha só, ele não apenas recebeu 287 mil dólares de cada colono, de cada investidor, e os títulos da Poiás, valiam milhões. E contudo, hoje ele receberia, com a grana de hoje, né, em 2021, hoje ele estaria recebendo 3,6 bilhões de dólares. Eu não falei de mimimi, falei de bilateral, de bi. 3,6 bilhões de dólares. Olha o que a persuasão, o que 171 conseguiu. Ai, coitado desse povo. Além disso, ele convenceu 7 navios cheios de colonos a cruzarem o Atlântico. Então não foi muito mais que 3 bilhões de dólares de hoje, foi muito mais. É que a história ela foi se perdendo ao caminho, deve ter se perdido muitos manuscritos. Então eles falam assim, principalmente o site espanhol fala que é aproximadamente, né? Então vamos lá. Em setembro de 1822, a janeiro de 1823, os 2 primeiros navios, o pacote de Honduras e o castelo de Kennersley, partiram para a terra mítica com 250 passageiros a bordo. O ânimo estava alto. A habilidade de vendedor de Gregório MacGregor era incomparável. Olha, ele lotou 2 navios. Mas aí que vem o desdobramento. Aí que vem a revelação. Aí que vem como é que fala? Gente, me deu um branco aqui. Vem foi desmascarada. Aí veio o desmascaramento desse homem.
Quando os colonos chegaram à Terra Prometida, 2 meses depois, não é tão rápido como avião, eles descobriram que a realidade tinha pouco a ver com o que MacGregor, ou seja, Gregório MacGregor, prometeu. Não havia portos, nem empreendimentos imobiliários, nem nada. Era um terreno baldio. Poiais nunca existiu. Foi uma invenção da imaginação fértil de MacGregor. Ele conduziu investidores e colonizadores a uma parte desolada de Honduras. E logo aqueles duros escoceses começaram a morrer de malária e fome. Os que sobreviveram, apenas 1/3 dos que chegaram, foram resgatados por um navio que passava e levados para Belize. A Marinha Britânica ordenou que os 5 navios restantes retornassem ao porto antes de chegar ao destino. Ou seja, já havia mais 5 navios prontos para chegar à terra do Éden, inventado pelo senhor Gregório MacGregor. O cara de pau tentou outra vez o mesmo golpe na França, para onde fugiu. Vocês acreditam? Quando ele foi desmascarado, ele, pernas para que te quero, foi para a França. Se ele estava arrependido, não sei. Ele tinha uma maneira estranha de mostrar isso. Pouco depois de chegar, ele recomeçou com a proposta de Poiais. Seu investimento inicial pode ter evaporado, mas seu domínio da arte da persuasão permaneceu intacto. Em questão de meses, pessoal, ele tinha um novo grupo de investidores e colonos prontos para partir para Honduras. A França, no entanto, foi um pouco mais rígida do que a Escócia, viu, no que se refere à emissão de passaportes. Quando o governo soube daquela onda de inscrições, aí foi bom, a França foi mais inteligente. Né, tadinho dos escoceses, eles acreditaram porque ele era um herói nacional, né, quem é que não ia acreditar? Então, quando o governo soube daquela onda de inscrições para um país da qual ninguém nunca tinha ouvido falar, criou uma comissão especial para investigar o caso. Como consequência, MacGregor, ou Gregório, foi enviado para a prisão. Ai, descobriram tudo. Após um breve retorno a Edimburgo, capital da Escócia, ele teve que fugir novamente para a ira dos compradores originais dos títulos da terra encantada Poiais. Aqueles que sobreviveram, coitados. Eles queriam matar o cara. Enfim, ele morreu em 1845 em Caracas, Venezuela. E até hoje o território onde Poiais deveria permanece um terreno desolado num deserto subdesenvolvido. Meu Pai eterno, o maior pilantra do século, Gregório MacGregor, escocês. Até a próxima. Fique com Deus e fui.